Boa noite, pessoal. Meu nome é Eva, sou integrante do PET e hoje vamos dar continuidade no projeto Alimentando a Ciência. Lembrando que o projeto ele é parceria do programa de pós-graduação juntamente com o PET. E hoje convidamos o Carlos, que ele é discente de mestrado, e ele é orientado pela professora Carla Zanella. Aí pode falar, Carlos, se apresentar para o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Vasques, sou acadêmico do mestrado em processos biotecnológicos, sou orientado pela professora Carla Zanella, tenho como co-orientadores a professora Marta Zattarelli e a professora Michele. Hoje eu trabalho com cafeicultura, já trabalho com cafeicultura desde 2013, e isso me fez querer pesquisar um pouco mais sobre o café. Inicialmente, já queremos agradecer a presença de todos e vamos prosseguir com a palestra do Carlos. Pessoal, então vamos lá. A ideia da nossa palestra hoje é falar um pouco da influência da fermentação do café, né, na qualidade e principalmente a carência na controlabilidade dessa fermentação. Fermentação hoje é um dos processos fundamentais em todo o processamento do café e no processamento de outros produtos agrícolas também, né? Bebidas principalmente, queijos, enfim, tudo envolve o processo de fermentação. E no café não é diferente. Esse processo de fermentação, ele ajuda no processamento, na secagem, no processo final do café, e a gente vai falar um pouco dele aí, seguindo o nosso cronograma. Como eu falei, eu sou acadêmico do mestrado pela UFO, aqui no campus de Patos de Minas. O meu trabalho ele teve como ideia avaliar aí um binômio de temperatura e do tempo de fermentação num café arábica, na variedade Catuai 62. É uma variedade de frutos amarelos. Ele foi processado num processo que a gente denomina via seca. Vou falar um pouco mais disso mais para frente. Ele foi inoculado com uma levedura, um Saccharomyces cerevisiae, da marca comercial Lallemand Ouro. A Lallemand é uma das principais fabricantes aí de produtos biológicos do mundo, e ela adquiriu o laboratório em Patos, aqui era do grupo Farroupilha, né? E ela tem essa marca e essa cepa de levedura utilizada no café, e eles cederam isso para a gente pesquisar a aplicabilidade disso no café processado via seca. Essa cepa ela não é brasileira, ela já é produzida pela Lallemand fora do Brasil, né? E ela foi desenvolvida também fora do Brasil. E a gente avaliou isso principalmente nas características sensoriais e nos atributos físico-químicos do café. O objetivo foi avaliar como essa fermentação influenciava nas características sensoriais e físico-químicas, e também buscar métodos para otimizar esse processo. Como assim otimizar esse processo? Fazer com que a gente consiga encontrar melhor tempo-temperatura para que o café produza melhores características sensoriais, né? E o objetivo específico foi aí buscar metodologias para poder controlar e otimizar esse processo, principalmente incrementar a qualidade sensorial do café. Por que aumentar essa qualidade sensorial e por que pesquisar isso e por que buscar esse incremento de qualidade sensorial, né? O café hoje ele possui a bebida de maior demanda mundial, né? Hoje ele é, depois da água, a bebida mais consumida pelo mundo, né? E a exigência pela qualidade de bebida, pela qualidade sensorial, ela está cada vez maior, né? Então, não só no Brasil como no mundo. Para os moradores de Patos, aí a gente tem cafeterias já, e 2 ou 3 cafeterias gourmet na cidade. É uma coisa que era impensável e era coisa de grandes centros. Hoje, em cidades pequenas igual Patos, já existem pessoas e demanda para cafés especiais. Ontem estava na cidade de Ibiá. Ibiá é uma cidade muito pequena, próxima aqui. Deve ter aí um décimo, um oitavo da população de Patos.
E também tem lá uma cafeteria gourmet, um café muito bom servido lá, inclusive, a gente tomou um cafezinho lá ontem, e isso mostra que a demanda de café de qualidade está crescente no mundo inteiro, não apenas em grandes centros, lá no exterior, mas como aqui no Brasil também. Tá? O processo fermentativo do café, ele age principalmente na degradação da polpa do fruto do café. Tá? Esse consumo de açúcares, essa transformação de polissacarídeos e açúcares em outros produtos, principalmente os ácidos orgânicos e outros metabólitos, alguns álcoois, isso faz com que essas substâncias alterem e influenciem de maneira benéfica nas características sensoriais do café ou até de maneira maléfica. Em alguns casos, a fermentação ela pode levar a resultados ruins na qualidade de bebida. Mas como não é o nosso objetivo é buscar aí as qualidades boas que essa fermentação pode proporcionar. Eu fiz um pouco de uma contextualização para a gente poder entender aonde eu busquei as informações e como é hoje o processamento do café e por que a gente decidiu esse método, né? O café é uma das principais commodities brasileiras, representando aí mais de 2% do faturamento total de exportações, isso considerando todos os produtos exportados pelo país, isso considerando soja, minério de ferro, carne bovina e tudo isso. E se a área de café fosse igual à área de soja, o café é 3,85 vezes mais rentável do que a soja na questão de faturamento, né? E o Brasil, ele é o maior produtor mundial de café, representando aí 37% do mercado internacional. Esses são dados de 2019, da safra de 2019. Essa safra 2020, que a colheita foi finalizada em meados de setembro, ela ainda não está consolidada, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a produção brasileira, historicamente falando, no gráfico à direita, a gente tem em azul a produção nacional e em alaranjado o restante do mundo, só para vocês entenderem qual é a significância do Brasil no mercado internacional de cafés. Então, isso é muito importante tanto para a nossa economia, quanto principalmente para a nossa região, a região produtora de café, com grande qualidade, e também para o nosso país como um todo, para a questão da balança comercial, né? Então, esse é um produto que ele é basicamente exportado. É claro que o Brasil também é um dos maiores consumidores desse café. Ele é exportado principalmente Europa, Japão, Estados Unidos. E o Brasil é um grande consumidor e esse mercado vem crescendo cada vez mais, principalmente dos cafés especiais dentro do país. O café ele é apreciado não apenas por ser aí um grande estimulante, né? Todo mundo de manhãzinho quer tomar um cafezinho quente, quer ter uma melhor um ânimo melhor, um estimulante muito bom, né? Então hoje eu não vivo sem tomar meu cafezinho cedo. Às vezes tomo até mais de um cafezinho na parte da manhã, a gente toma bastante café. E o café ele tem várias outras funções sendo estudadas, vários outros autores pesquisando aí não só as questões sensoriais, as questões de qualidade do café, mas também as questões de melhoria da saúde, né? Atividade oxidante do café, aumento da atividade metabólica, ajuda a emagrecer, além de ser uma bebida de um sabor que nos remete sempre a coisas boas. A gente de Minas tende a sempre fazer qualquer encontro, vamos tomar um cafezinho, vamos nos encontrar, então recebe uma visita em casa, vai servir um cafezinho. Então o cafezinho é tradicional nosso, né? E por que não agora servir um café de qualidade, um café melhor? E a ideia é também buscar esses cafés melhores, né? E como eu coloquei aqui, a qualidade sensorial ela é fundamental para a precificação do café. Ela está diretamente relacionada aos preços do café. Hoje, um café especial gourmet, conversando com um trader, ele está a R$700 a saca de café, né? Ele está aí sendo comercializado bem melhor do que um café padrão que está a R$580. Então, isso aí é R$120, é um valor significativo para poder em aumento do café, isso dá um pouco mais de 25%.
tá? Um pouco mais de 20%, na verdade, né, do valor total do café. Hoje, o café tem as qualidades ou as características sensoriais baseadas no que o grão tem para oferecer, no que existe dentro do grão, nos compostos químicos que existem dentro do grão. Dentre esses compostos químicos, a gente vai ter uma característica muito demarcante dos açúcares, dos ácidos orgânicos, dos diversos compostos fenólicos e também dos compostos que serão voláteis, ésteres, cetonas, aldeídos, compostos que são, em sua maioria, responsáveis pela formação do sabor e do aroma do café. Né? E o que vai influenciar nessa composição química? Então, eu listei 5 fatores para a gente não ficar perdendo tempo, mas a gente poderia elencar aqui N fatores que poderiam influenciar diretamente na composição química do café. O primeiro fator seria ali o local de produção, as características daquele local, o que aquele solo tem para oferecer, o que aquele clima tem para oferecer para o café, tanto nas questões de chuva, de questão de insolação, tudo aquilo que a planta consegue absorver do sistema para poder fornecer um fruto adequado, um grão com uma composição química balanceada para poder providenciar uma boa qualidade de bebida. Né? Inclusive a altitude. Muito se tem pesquisado sobre essas características edafoclimáticas, que a gente chama, sobre as características sensoriais do café. Parte do potencial da qualidade vem de onde ele é produzido. Então a gente pode elencar aí algumas regiões que tem cafés de extrema qualidade. Agora a gente colocar aqui na região, a gente tem o que a gente chama de Chapadão de Ferro, que é uma região vulcânica ali próxima a Patrocínio. A gente tem a região de Carmo do Paranaíba, que é uma região de 1.200 metros de altitude, uma região de muita qualidade. A região da Mantiqueira, que é muito famosa, né? A Serra da Canastra também é muito famosa pelos cafés, a Serra da Canastra, inclusive, pelos queijos. Né? E o Caparaó. O Caparaó fica ali na divisa de Minas e do Espírito Santo, certo? E isso faz com que cafés dessas regiões tenham características especiais, devido às características do local de produção. Outro ponto, a genética da planta, o potencial genético da planta para produzir esses cafés especiais. O café que a gente utilizou, o Catuai Amarelo 62, né, é um café com extremo potencial de qualidade de bebida. Os cafés com frutos amarelos tendem a ter um teor de açúcar maior dentro do fruto, e isso favorece a questão da fermentação, pela questão de ser um substrato para os fungos. A questão nutricional da planta, o que a planta recebeu de fertilizantes defensivos durante ali o seu processo, o seu ciclo produtivo, vai influenciar também, inclusive fontes de nutrientes, né? Muito se estuda aí as fontes de potássio para as plantas. A fonte clorada de potássio tende a influenciar negativamente na qualidade, e outras questões nutricionais, né? Estágio de maturação, a gente sabe aí hoje que o café ele tem um potencial maior de qualidade dele quando ele está extremamente maduro, né? Então, isso a gente pode elencar com toda outra fruta, né? A fruta madura ela vai ter um sabor agradável, o açúcar vai ser doce, né? Devido ao açúcar, não vai ter passado por nenhum processo fermentativo ou de degradação, causando aqueles sabores desagradáveis. Então, a fruta madura ela vai nos proporcionar um grão de alta qualidade, né? Ou de maior potencial de qualidade. Juntando esses 4 fatores, a gente vai ter o potencial final da qualidade do café. Só que esse potencial ele pode ser alterado, né, com as atividades que a gente chama de pós-colheita, né, que é o processamento em farm desse café. Toda a fazenda de café hoje faz o processamento em farm, seja ele do método mais simples ao método mais complexo. Isso varia com a escala de produção, mas esse processamento hoje é todo na fazenda. As fazendas hoje enviam café para os armazéns, para comercialização, já totalmente processado. Tá? Diferentemente de outros países, Colômbia, Costa Rica, que o café, assim que ele é colhido, ele já é entregue na trader ou na cooperativa
para ele ser processado na cooperativa. É um método diferente do Brasil. Só para mostrar um pouco aí da contextualização do que o café passa de processamento, né? O café ele é colhido, essa primeira figura aí mostra uma colheita mecanizada do café. O café ele é retirado da planta de maneira agressiva até, né? E esse processo ele retira não apenas os frutos maduros, né? Assim, para a gente entender, como se comparasse com um pé de fruta, por exemplo, um pé de manga, a gente tem lá mangas verdes maduras e mangas que já estão caindo, que já estão começando a putrefação. O café da mesma forma, ele tem os frutos maduros, os frutos verdes, os imaturos, e também os frutos secos. Frutos secos que hoje a gente chama de frutos boia, tá? E hoje, mecanicamente, a gente faz várias separações desses frutos para a gente poder entender e separar por qualidade, inclusive também por teor de água, para facilitar o processamento, né? Essa separação inicial, que a gente chama de via seca, ela separa os frutos secos dos frutos maduros e os frutos verdes, que têm basicamente a mesma densidade. Então, você pode ver nessa imagem, aqui estão os frutos que a gente chama de boia, são os frutos que passaram, os frutos secos, e no segundo quadro lá, a gente vê os frutos verdes e frutos maduros. Tá? Eles são separados de maneira hídrica. Os frutos secos, por serem leves, né, eles tendem a boiar, por isso são chamados de boia. Os maduros afundam e são transportados para o outro lado. Esses frutos maduros e frutos secos e frutos verdes, eles são separados de maneira mecânica, de forma que eu consiga submeter uma pressão nesses frutos. Os frutos que estejam maduros, eles são separados, são descascados, e os frutos verdes passam por outro processo. E a segunda separação a gente chama de via úmida ou via semi-seca. E, por fim, a gente faz o que a gente chama de fermentação, né? Ela pode ser uma fermentação inoculada, ela pode ser uma fermentação natural, ou ela pode ser até uma fermentação concomitante com a secagem, que foi bastante estudada há poucos anos atrás. Para a gente entender um pouco desse processo, eu trouxe aqui agora uma figura de um fruto de café, né? Uma figura bem representativa. A gente tem basicamente os 4 componentes do fruto, que seria aí o exocarpo, a casca do café, a parte externa, né? O mesocarpo, que seria a polpa, que seria basicamente o que é mais fermentado durante o processo, tá? O endocarpo é uma proteção ali lignosa, bastante resistente, e essa proteção também ela não fermenta. E, por fim, o tegumento, que é o grão. O nosso objetivo foi fermentar tanto o exocarpo quanto o mesocarpo. Como assim, Carlos? A gente fez um processo para que as nossas leveduras utilizassem açúcares e polissacarídeos da polpa e da casca, para poder favorecer o nosso processo, favorecer a formação ali dos metabólicos que a gente esperava que o grão absorvesse. Né? Vou falar um pouco agora do processamento do café, né? Até mostrar um pouco de como esse café é processado e de onde a gente encontrou as melhores formas de inocular e entender o processo de fermentação. Voltando ali na colheita, né? O café é colhido, ele é feito a separação, ou até não é feita essa separação, né? Às vezes o café ele é colhido direto da roça, né? E é feita a fermentação durante a secagem. O que acontece? Nós trabalhamos separando apenas os frutos maduros para o nosso ensaio, para determinar o potencial. Mas muitas das vezes isso não é totalmente possível lá na roça, principalmente para o pequeno produtor. O pequeno produtor hoje, ele colhe e já lança tudo no terreiro, né? Mas a ideia foi ver o potencial dessa qualidade e o potencial desse processo com apenas os frutos maduros. Então, o café ele é colhido, ele é separado ali no boia, no cereja mais verde. O boia geralmente é conduzido para secagem por já ter passado do teor ideal de açúcares, ter pouco teor de umidade, então isso não vai favorecer uma fermentação adequada, né? Às vezes vai favorecer uma fermentação por um fungo filamentoso, tudo isso que pode prejudicar a qualidade do café. O cereja mais verde ele pode passar por 2 tipos de processamento, né?
a secagem e a fermentação concomitante e a fermentação forçada. O que seria essa fermentação forçada? Seria eu montar um método que favorecesse a fermentação, principalmente reduzindo a questão de taxa de oxigênio, coisas do gênero, certo? Hoje, a gente trabalhou com essa fermentação forçada. O que seriam essas setas, Carlos? Essas setas, inclusive nos demais slides, você vai ver aí, elas caracterizam o ponto ideal de fazer uma inoculação, tá? Tanto na hora de fazer ali uma fermentação concomitante com a secagem, quanto na fermentação forçada. Então, ali seria o local ou a etapa do processo na qual eu recomendaria a inoculação do café para poder promover a degradação da mucilagem, da polpa do café, e também na formação de metabólitos para serem absorvidos pelo grão e serem posteriormente influenciarem positivamente na bebida do café. Além disso, eu quis caracterizar também o processo que a gente chama de via úmida e via semisseca. Esse processo anterior é o que a gente chama de via seca. Tá? E a gente utilizou esse processo, é o processo no qual o café ele não é descascado. Tá? E esse processo foi o processo que a gente utilizou no nosso experimento. O processo de via úmida ou via semisseca, ele tem a particularidade no qual o café passa pelo mesmo processo de colheita, separação inicial de boia, de cereja mais verde, e no qual eu faço ali o descascamento desse café. Eu separo o café verde do café que a gente chama de cereja descascada. Tá? Essa cereja descascada, ela já tem aí um potencial maior de qualidade de bebida. As características sensoriais são diferentes do café não separado lá atrás, secado integralmente com a casca, que é o processo de seca que a gente trabalhou, tá? E ele tende a ter uma qualidade maior. Esse cereja descascado ele pode ser processado de várias formas. Ele pode passar por uma centrífuga, hoje é uma máquina que a gente chama de desmucilador mecânico. Ela vai remover essa mucilagem de forma física, de forma mecânica, né? E depois passar pela secagem. Esse processo não envolve uma fermentação significativa, seja ela natural, seja ela inoculada, tá? Ou eu posso fazer uma via úmida, que é o processo mais comum utilizado tanto na Colômbia quanto na Costa Rica, em países da América Central como um todo, tá? Eles montam tanques de fermentação e esse café é colocado dentro desses tanques de fermentação, tá? E o processo semisseco, o que é isso? Esse café com a mucilagem, ele é processado via seca. Ele não é colocado num tanque com água, ou ele é colocado para secar com a própria mucilagem. Isso hoje gera bastante dificuldade na hora de secagem, que ele vai formando blocos, né? Fica parecendo aquele pé de moleque que a gente tem aí nas mercearias, que o amendoim está em grão inteiro e tem ali uma água, um melaço, né? Fazendo a junção daqueles grãos. A característica de pé de moleque é muito parecida. Quando vocês virem, ou chegarem a ver isso, ou para quem é do café, vai ver essa questão de pé de moleque. Isso dificulta muito a secagem. Então é sempre recomendado que isso passe por um processo de fermentação forçada, né? Para depois passar para o que a gente chama de secagem. O processo mais comum utilizado no Brasil, pessoal, é a desmucilagem mecânica, essa remoção mecânica da mucilagem. O que isso faz? Faz com que o café evite uma fermentação no café. Porque há muito tempo ficou sendo conhecido que o café ele não deveria fermentar porque isso influenciaria negativamente a qualidade, né? E hoje a gente vê que ele deve fermentar e isso deve ser controlado para a gente manter o potencial de qualidade dele, tá? Como eu falei, as setas vão representar aí os pontos ideais, tá, de inoculação da levedura ou do micro-organismo que a gente utilizar no próprio café. Tá? Seguindo o processo, depois dessa separação, esse café vai passar por uma pré-secagem. O que seria essa pré-secagem? É uma secagem que a gente chama de natural, uma secagem geralmente utilizada em terreiros, em pátios de secagem. No caso dessa primeira secagem, a gente utilizou peneiras, né, para secar o café. Isso foi um experimento que eu realizava na empresa que eu trabalhei.
Os cafés, eles são secos, após eles secos, se chama de coco, para o café processado via seca, ou pergaminho, para o café processado via úmida, que é o café descascado. Depois dessa secagem, ele passa por uma finalização, tá? E eu coloquei isso em uma foto, inclusive, do meu experimento, a secagem que a gente fez na estufa do laboratório. E essa finalização, ela tende a chegar ao café no teor de umidade ideal para o processamento, para a gente chama da descascagem, né? E esse descascamento, ele é feito nessa máquina, que a gente chama de máquina de benefício. Ela vai retirar ali a casca e o pergaminho do café, deixando os grãos, né? E, por fim, vai ser feito um processo que a gente chama de torra, classificação final e a moagem para o café ser consumido. Gosto muito dessa imagem, que essa imagem ela representa as operações que o café passa para poder chegar na nossa xícara, né? Então, o café, ele, agora meados de outubro, ele é uma flor, né? Nas primeiras chuvas ali, ele abre uma florada linda, as lavouras ficam extremamente perfumadas, e a flor cai, vai formando chumbinho. O chumbinho é esse primeiro café verde aí da imagem. Esse café vai crescendo, vai granando, vai tomando forma. Assim que ele está pronto para madurar, né? A gente fala que ele já encheu o que ele tinha que encher no grão, ele está pronto para madurar, ele vai amadurecer. Amadurecendo, ele pode ser colhido, secado, vira aí que a gente chama de pergaminho, que é esse grãozinho amarelo. O café verde, o grãozinho verde, que é o café beneficiado, ele sai da fazenda geralmente nessa forma verde. E, por fim, o café torrado, né? Que é o café para o nosso consumo final. A moagem é um processo, a gente vai poder extrair ele ali no nosso famoso coado, mas o café ele passa por diversas operações aí para ele poder ser consumido pela gente. E, principal, nesse processo aqui ele vai absorvendo açúcar. E essa absorção de açúcar faz com que o bom café não precise daquele famoso doce que a gente gosta bastante, né? E, assim, o que seria essa qualidade de café que eu tanto falo? A gente tem dois tipos de qualidade, que seria a primeira uma qualidade física, são grãos bem formados, grãos que têm um formato chato, que a gente chama, que seria um formato daquele de uma meia-lua, né? Perfeito, sem quebrado, sem esmagado, sem ataque de um inseto. Tudo isso seria a nossa qualidade física dos grãos, né? Isso a gente consegue separar esses grãos por várias máquinas de processamento, e esses grãos geralmente podem proporcionar boas bebidas, né? Mas o que a gente veio falar aqui seria da qualidade sensorial. A qualidade sensorial para o café seria a ausência de odores e sabores desagradáveis, concomitantemente com a presença de sabores e odores agradáveis, né? Só que a gente tem aí muita particularidade nessa questão de o que é agradável e desagradável. Às vezes, vou dar um exemplo, cheiro de gasolina. Tem gente que acha odor de gasolina agradável. Eu já acho desagradável, principalmente numa bebida. Tem gente que gosta de manga. E, às vezes, o café vai dar um odor ou ali uma fragrância de uma fruta amarela que se assemelharia à manga, né? Quando a gente começou a ideia de poder entrar no mestrado, eu fiz alguns experimentos, e a gente encontrou um café com uma nuance de milho verde. Até estava ali a professora Michele, a professora Marta, minha a professora Carla estava também nesse dia, e encontraram a fragrância de milho verde nessa amostra de café. Então é uma questão que pode ser agradável ou desagradável, dependendo das pessoas. Como isso é muito subjetivo, definiu-se, então, um padrão. Na verdade, hoje existem vários padrões para poder determinar o que seria essa qualidade sensorial do café. O Brasil tem um padrão próprio, né, que é um padrão definido por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, a IN 8 de 2003. Esse define a questão de qualidade física e a qualidade sensorial do café de maneira bem simples, tá? Mas a fim de padronizar isso mais ainda, o que é mais aceito e o que é mais utilizado
é o método que a gente chama da SCAA, ou da SCA, né, que é a Sociedade Norte-Americana de Cafés Especiais, ou Specialty Coffees American Association. Ela é a mais aceita, inclusive, em todo o mundo. Tá? E o que ela fez? Isso lá atrás ela determinou atributos que influenciam essa qualidade, tá? E treinou pessoas para pontuar esses atributos de 0 a 1, a 10. E essa pontuação determinou ou padronizou a qualidade do café. Certo? Então, quais seriam esses parâmetros? Aroma, fragrância, ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez, corpo, equilíbrio, sabor residual, finalização. Tudo isso foi pontuado, tá? Ou será pontuado no café com base numa metodologia definida pela Sociedade Americana de Cafés Especiais. Essa metodologia hoje ela consiste de fez uma separação física do café, separou-se apenas os grãos perfeitos. Esses grãos vão para a torra tem um padrão adequado de torra, né? Hoje a torra utilizada para prova comercial é a torra que a gente chama de média clara, tá? Ele é torrado, descansado por pelo menos 24 horas, ele é moído, e depois dele é moído, é feita a avaliação sensorial. É feita uma avaliação sensorial no pó seco, para determinar a fragrância. No pó, após que você fez a primeira extração, a gente faz o que a gente chama de quebra de xícara, utiliza a colher ali para poder quebrar uma crosta de café que fica no alto da xícara, e com isso desprender vapores ali, né, o aroma do café, para você poder pontuar. Você pontua aroma e fragrância, você pontua depois, você vai fazer essa prova com uma colher. Uma colher parece aquela colher de feijão, de maneira bem pequena, né, para quem não conhece, é uma colher que chama de colher de prova, e o provador ele faz aquele ruído característico da prova de café, que seria uma sucção bem rápida, para poder espalhar o café pelas papilas gustativas e conseguir pontuar todos esses parâmetros. Além de pontuar esses parâmetros, eles também devem caracterizar o que eles encontraram de sabores do café. Eu coloquei aqui do lado o que a gente chama de roda dos sabores, né? Então a gente tem ali os grandes grupos, né? E isso vai afunilando até a gente achar. Vou dar um exemplo aqui de frutado. A gente tem frutas vermelhas, amora, framboesa, metrilo, morango, outras frutas, cereja, coco, abacaxi, pêssego, frutas cítricas, limão, laranja. É muito comum ter essas nuances de frutas, tá, pessoal? Morango é muito comum, principalmente para os cafés fermentados. Né? Esse café está frutado, de frutas vermelhas. Eu encontrei morango, amora, algo do gênero, tá, pessoal? É bem comum mesmo. E por aí vai. Às vezes tem sabores ruins, ó, pra você ver. Outros, papel mofado, de gosto de terra, fungo, amadeirado, fenólico, né? Petróleo, borracha, lá nos sabores mais químicos. Isso tudo são nuances negativas que podem aparecer durante a degustação ali do provador, né? Um exemplo aí, né? Esse provador, ele é denominado juiz certificado, né? Ele é o que chama de Q-Grader. Ele passa por um treinamento, tá? E após esse treinamento, ele faz algumas provas para poder pontuar café. E ele tem que fazer isso todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos, para poder se manter um juiz certificado. Né? Ele poder pontuar café de maneira adequada. Então, quando eles vão fazer essas questões essa nova qualificação, eles fazem várias mesas de calibração para todo mundo conseguir fazer isso mesmo, tá? Essa foto é uma avaliação ali que a gente chama de fragrância do pó seco. Então aí os 3 colegas que me ajudaram aí na avaliação sensorial, 3 dos colegas que me ajudaram, né? Aí a gente tem o Márcio e Paulo Henrique e o Felipe Pacheco. O Felipe Pacheco e o Márcio trabalham na Farroupilha e o Paulo Henrique na DB, ambas empresas aqui de Patos. Né? Então, o que
definiu a qualidade, se o café é ou não especial. A nota. Eu vou pontuar esses atributos aqui de 0 a 10, somar essa nota final e ver aonde essa nota chegou. Se essa nota chegou e não atingiu 80 pontos, esse café é um café considerado como não especial. Às vezes é um café que não tem defeito, tem um pouco de astringência, ele é um café duro, ele é um café inferior, ele é um café padrão commodity, ele é um café não especial. A gente tem aí entre 80 e 84 pontos, é um café especial, é um gourmet fino, é um café... a gente chama de especial padrão, né? Ele não, voltando lá na roda de sabores, ele não se caracteriza como, às vezes, encontrar uma fruta vermelha, algo similar. É um café com nuances de chocolate, caramelo, um amargor equilibrado. É um café bem equilibrado, é um café que, na grande maioria das vezes, vai agradar quase todos os paladares. E, por fim, ele é um café especial, e é o café que mais é produzido, inclusive, né, na nossa região. Produzir um café especial, um café gourmet desse, é apenas obrigação, né? A gente costuma brincar disso, porque esses cafés são produzidos com grande facilidade na nossa região. Um café acima de 85 pontos, até 89, é um café excelente, é um café que já se destaca por uma acidez diferenciada, por uma nuance de uma fruta, uma nuance floral, herbal, algo que seja diferente do padrão achocolatado, caramelo, aquele amargor gostoso, né? É um café que a gente chama de Cup of Excellence, até extraindo um pouco da que a gente tem do concurso que tem esse nome, né? São cafés que são geralmente cafés finalistas de concurso, que tem essa nota inclusive acima de 87, 88 pontos, tá? E por fim, a gente tem o que a gente chamaria de café, de um café exótico, tá? A Larissa acabou de fazer uma pergunta aqui, vamos responder ela. Ô Larissa, fermentar com a casca, o que vai acontecer vai ser justamente a presença de maior quantidade de açúcares. Eu tenho ali os polissacarídeos, né, da casca, que vão favorecer aí, que devem ser quebrados na fermentação e favorecem essa fermentação. É claro que muitas das vezes vai ter essa dificuldade de quebra de polissacarídeos da casca, a questão de celulose, de lignina, isso pode dificultar um pouco o início da fermentação. Mas com o aumento da carga de micro-organismos durante o processo e com a redução dos outros açúcares, esses açúcares eventualmente vão acabar sendo quebrados também e vão estar fornecendo um maior teor de substrato para essas leveduras. Hoje, é uma característica dos cafés secados com a casca, os cafés via seca, eles terem um atributo doçura mais característico, serem cafés mais doces que os cafés fermentados sem a casca, os cafés descascados, né? E esses cafés descascados tendem a ser mais ácidos, cafés um pouco mais agressivos ao paladar do que o café natural. O café natural é um café um pouco mais encorpado, inclusive a presença de sólidos dissolvidos maior na bebida, isso dá uma sensação de corpo maior, e também a questão de doçura maior. Então, isso pode facilitar a qualidade sensorial do café. Tá? Então, por isso que eu escolhi utilizar aí o café natural para o experimento, tá, Larissa? Voltando aqui aos 100 pontos, eu até hoje vi uma vez só um café sendo pontuado como 100 pontos, e essa pontuação ela foi em um concurso do ano passado, de 2019, no Cup of Excellence, inclusive do campeão desse concurso. Esse café foi pontuado por um juiz em 100 pontos, que ele falou que era um café perfeito. No entanto, quando se tem um concurso de cafés, sempre elimina-se a maior e a menor nota de todos os juízes. Então, essa nota de 100 foi eliminada, né? O café ele fechou com quase 93 pontos. Isso é uma nota, assim, extraordinária para um café. Tá? O café ele passou de 90 pontos, ele é um café extraordinário, excepcional, exótico, campeão de concurso.
Então, você pode ver nos últimos 3, 4 anos, todos os campeões de concurso, ou os 3 primeiros, estão dentre 90 e 93 pontos. São cafés que passaram por processo de fermentação, às vezes passaram por processos de fermentação tão complexos que a pessoa que fez não consegue replicar. Então, o nosso objetivo por que se ele fez aquilo e conseguiu uma nuance, um café de 92, e ele não consegue replicar, ou às vezes o processo é tão complexo pelas características, porque a gente processa o café a céu aberto, né? A gente tem uma dificuldade de controlar a temperatura, a gente mesmo até em ambiente fechado, a gente para controlar a temperatura, a gente tem que ter uma demanda energética muito grande. Então, o que acontece? Existe diferença no processamento desse café, nas temperaturas desse café. Então, se esse ano foi mais quente, aquele café ele pode estragar com mais rapidez. Se esse ano foi mais frio, o tempo de fermentação tem que ser um pouco maior. O próprio clima pode mudar esse potencial desse café, e esse café não ter o mesmo potencial que o café do ano passado teve, né? Então, assim, às vezes eu colhi o café esse ano foi o café campeão do concurso. No ano que vem, esse café não consegue fornecer a mesma qualidade utilizando o mesmo processo que eu utilizei para poder fazer o mesmo café. Então, assim, existe uma dificuldade na replicação do processo e existe uma dificuldade no potencial do café. Então, a gente quer trabalhar para a gente poder entrar no processo de maneira tranquila, né? E fazer com que esse processo seja controlável. O que a gente não consegue controlar, que é o potencial, tudo bem. Mas a gente conhecendo esse potencial e conhecendo o processo, a gente quer conseguir controlar todo o processamento para a gente conseguir falar assim, não, a gente fez tudo para poder atingir os 92. Se ele não atingiu os 92 é porque ele realmente não tinha esse potencial. Tá? Como eu já disse, a qualidade sensorial, ela hoje define o preço do café, tá? O café commodity, ele vale um preço, o café especial, ele pode chegar a valer 30%, 40% mais que o padrão. Como eu falei, um café 85 pontos, ele está valendo em média de R$700. Um outro café, 580. Então, isso dá uma diferença de R$120. R$120, a gente colocar 600 como referência, daria 20%. Então, um pouco mais de 20% hoje para um café especial. 20% de rentabilidade a mais, para quem conhece negócios, é um número muito agradável, porque você teria 20% a mais de rentabilidade do que a sua rentabilidade normal do produto. Né? E, pessoal, cafés campeões de concurso são vendidos aí a preços milionários. Preços que chegaram aí a 2017, 2018, se não me engano, a R$75 mil. Próximo de R$75 mil por saco de café, tá, pessoal? Por 60 quilos de café. Né? Foi um café, inclusive, a gente chama das Chapadas de Minas, café de Capelinha, o café do Grupo Monte Santo Tavares, do Léo Tavares, que atingiu aí nesse concurso o primeiro lugar e atingiu o preço de venda de aproximadamente R$75 mil por saca de café. Isso seria 1000 vezes o que se paga por um café especial hoje. Bastante, é um rendimento muito bom, mas isso se aplica também, esses valores extraordinários, apenas aqueles cafés campeões de concurso, café com 90 pontos ou mais. Tá? Os cafés especiais hoje, eles representam uma pequena fatia do mercado, é uma fatia em crescimento, tá? Por essa demanda. Muitas das vezes a demanda de cafés especiais ela é menor do que ela é menor do que a oferta. Então parte dos cafés especiais acabam sendo comercializados aí como commodity, como café padrão. E hoje assim o mercado internacional absorve hoje 12% de toda a produção de café como os cafés especiais. E o mercado brasileiro 15%. Como eu falei, isso está crescendo bastante, né? O nosso país aí, até em pequenas cidades minúsculas, tem hoje uma cafeteria que serve ali cafés gourmets, um café expresso, um macchiato, um cappuccino,
coisas que não se via antigamente. Eu fui tomar meu primeiro cappuccino, eu já tinha barba na cara, né? Fui entender o que era expresso depois de começar a trabalhar, não tinha muita noção. E hoje a gente vê que isso está cada vez mais comum, Brasil afora, inclusive no interior, né? E, pessoal, a gente falou de cada uma das partes e o pós-colheita é o nosso coração. O pós-colheita ele vai ser a nossa galinha de os ovos de ouro ou então a raposa que vai comer a galinha. Por quê? Eu posso ser extremamente feliz no meu processo, no meu processamento pós-colheita, tá? E conseguir um café de extrema qualidade, ou eu posso cometer um deslize pequeno e perder a qualidade. Seja ele numa fermentação, numa superfermentação, presença às vezes de um fungo filamentoso que vai formar uma micotoxina, que vai formar um metabólito que vai proporcionar um odor desagradável, um sabor desagradável, ou até mesmo numa super secagem, o secar o café a uma taxa muito alta, fazer com que destrua-se ali parede celular do café, e o café é uma entidade viva, né, pessoal? É uma semente. Eu matando aquilo ali, destruindo a parede celular, eu faço com que as células de café, que são ricas em óleos ali, em compostos lipossolúveis, tenha contato com o oxigênio, isso gera degradação, oxidação desses lipídios, desse material lipossolúvel. Isso dá, inclusive, sabor de ranço, tá? Ou sabores não tão agradáveis para a bebida do café. E com isso, é aí que a gente tem que atuar, e aí é onde a gente consegue atuar com maior vigor. Inclusive, não, eu sou engenheiro agrícola de formação, mas também os engenheiros de alimentos, o pessoal envolvido com a engenharia de alimentos, está diretamente relacionado a esse processamento pós-colheita do café, né? Eu coloquei toda uma linha do tempo de onde o café passaria, né? Desde a colheita, o processo de separação, a fermentação, que é aonde a gente vai agir, onde o objetivo do nosso estudo aqui, mas existem estudos relacionados a processos diferentes de separação, a melhoria de processos de colheita, mecanização, a melhoria de processos de secagem, que é fundamental também, né? Beneficiamento e preparo final para o consumo. Nós focamos na fermentação. Nós focamos em apenas assim, numa das pontas do iceberg, mas dentro de todos esses processos, a fermentação é o processo que mais vai influenciar positiva ou negativamente na qualidade do café. Por isso que ela foi escolhida como minha linha de pesquisa. E não só por isso, pessoal, mas porque também é onde se há uma maior demanda de estudo, onde se conhece menos do processo, tá? Inclusive, autores que estudaram os processos de fermentação do café são bem restritos. A grande maioria é brasileiro, é de Lavras, tem uma turma de chinesa aí, tem algum pessoal da América Latina também, mas a grande maioria é do pessoal de Lavras, e tem algum pessoal também na Universidade do Paraná, e entramos aí de cabeça dentro desse restrito time, para a gente tentar entender um pouco mais, utilizar aí da frase do nosso famoso Sir Isaac Newton, né? Subir no ombros de gigantes para poder enxergar além. Então a gente tentou buscar aí novas medidas dessa fermentação. A fermentação ela vai fermentar aqui o mesocarpo na parte da via 1 da via semiseca, e o exocarpo também, no nosso caso, né? Vai produzir esses metabólitos, e esses metabólitos serão absorvidos pelos grãos, tá? Quanto desses metabólitos serão absorvidos pelos grãos? Isso vai variar do tempo que ele tem para absorver, tempo de secagem. Quais são os metabólitos? Vai variar também de quem é o nosso agente fermentador, quem é o nosso micro-organismo, ou quais são os nossos micro-organismos, tá? E isso vai ser tudo transformado ali na torra, né, pelas reações de Maillard e outras reações também, pirólise, que vai acontecer durante a parte ali de torra, né, que é as altas temperaturas, para formar os atributos que nos agradam durante o nosso consumo do nosso cafezinho. Seja aquele fragrância, o aroma do café, seja as características palatáveis do nosso café. Tá?
Então, assim, o processo de estudo da fermentação no Brasil, ele começou com um estudo ali de fermentações naturais, daquilo do que o café já tinha para oferecer por si próprio, tá? Foram feitos isolamentos de várias espécies, principalmente de leveduras, né? Essas espécies foram novamente inoculadas em cafés, em variedades diferentes, para poder entender como funcionaria esse processo. Isso foi novamente avaliado, né? Eu não utilizei nenhuma dessas espécies isoladas no Brasil para poder fazer esse trabalho. Mas utilizei uma espécie que também foi isolada do café, uma espécie exótica, né? Não é uma espécie brasileira, não é uma cepa brasileira, digamos assim, mas é uma espécie muito comum e a espécie mais estudada aí, que é o Saccharomyces cerevisiae. Tá? Várias outras leveduras também são estudadas, né? Então a gente fez uma inoculação, nosso processo de fermentação foi uma fermentação inoculada. A gente acrescentou ali o micro-organismo para fermentar os açúcares e, em vez de utilizar ali uma fermentação natural, em vez de utilizar a própria microflora. Essa fermentação inoculada, ela favorece ali o crescimento desse micro-organismo, e esse micro-organismo muitas das vezes inibe alguns patógenos ou micro-organismos não agradáveis. Como eu coloquei aqui, eu fiz uma comparação, o que nos fornece a fermentação inoculada? Maior controle, uma competição, inclusive, de patógenos, né? Uma determinação de possíveis características, né? Isso é uma questão até a ser mais estudada. O que cada espécie de levedura pode nos fornecer como característica sensorial do café, do produto, e principalmente a inibição de crescimento de fungos filamentosos, que criam microtoxinas, entre outras substâncias que degradam a qualidade do café. A fermentação natural, ela é ideal para a gente encontrar novas espécies fermentadoras. Ela não nos permite todo o controle, tá? Patógenos e outros podem crescer ali durante o processo de fermentação. E, por fim, a gente pode ter crescimento de fungos filamentosos, que é extremamente não recomendado para a nossa fermentação. O ideal de fermentar-se o café é com leveduras ou com bactérias, né? A gente tem aí alguns autores que utilizaram aí cafés para serem fermentados, tá? Por exemplo, essa menina da Austrália, o Hallis, né? Ela fermentou por 36 horas no processo via úmida, tá? Ela achou no processo fermentativo de maneira espontânea uma nota de 89,5 e com uma antifungo 84,75. Também inoculou uma levedura, essa cepa 0,84 também teve notas muito boas. Como a gente pode ver, todos as nossas referências tiveram notas de cafés especiais. Bressani, 84, 81, o Carvalho Neto, né? Inclusive esse Carvalho Neto café aqui no Cerrado, esse Catuí, tá? De patrocínio, né? A Bressani, um café Catuai amarelo, mesma variedade que a gente utilizou, tá? Ribeiro também, esse pessoal de Lavras. Olha para você ver o tanto de uso de Saccharomyces cerevisiae utilizado. Esse Saccharomyces 0200, ele é uma cepa de Lavras, né, registrada já em Lavras, e ele é um Saccharomyces utilizado na cana, né, no processo de produção de etanol. E esse 0543, ele é uma cepa isolada do café, né? Foi isolada lá em 2012, 2013 e vem sendo estudada desde então, né? Martins também de Lavra utilizou o Catuai amarelo. Os nossos resultados foram melhores do que os dela, né? Na grande maioria dos processos. Ela utilizou o processo semi-seco. Então a gente tem vários autores que utilizaram tanto a fermentação espontânea quanto a fermentação controlada com uma levedura e tiveram ótimos resultados. Então a ideia é que a gente não tem muito estudo do processo seco. Por exemplo, de todos esses autores que a gente mostrou aqui, apenas a Bressani em 2018 aí, e colaboradores, utilizou o processo seco, tá? E ele utilizou um processo de 16 horas de fermentação. Então, isso dificultou,
né, ou realmente não tem pesquisa suficiente no processo seco, e isso foi um dos motivos que a gente utilizou para poder pesquisar esse processo, né. Várias leveduras hoje são utilizadas como inoculantes, principalmente leveduras que foram isoladas do próprio café, tá? A Saccharomyces cerevisiae, a Pichia, Cândida e outros gêneros acima, né? Formadores de álcoois, principalmente, tá? Bactérias, né? As bactérias também tendem principalmente as acidoláticas, né? Tendem aí a formar ácido lático que esse que pode influenciar muito as características sensoriais do café. E todos esses micro-organismos estão sendo estudados para a fermentação do café, seja ele via seca, via úmida, via semi-seca, para poder tentar favorecer ou melhorar as características sensoriais do nosso café. Nós trabalhamos aí com o café da região de Carmo do Paranaíba. Nesse pontinho verde aí, a gente colheu o café nesse talhão, né, um talhão de catuai amarelo, uma fazenda de Carmo do Paranaíba. Agradecer aí publicamente ao Maicon Tomizal e a família Tomizal lá de Carmo do Paranaíba por ceder esse café, ceder o espaço aí para a gente trabalhar, né. A gente selecionou aí esse fruto, catuai amarelo 62, né, um fruto com ótima qualidade de bebida, um fruto chato, um fruto com uma peneira boa, né, com um tamanho de grão, né. E também selecionou aí o nosso Saccharomyces cerevisiae da Lallemand, né, que é uma empresa hoje em Patos também, né. A gente tem que tentar florescer o fruto da nossa terra, mas é também uma multinacional, né. A gente fez o planejamento composto central rotacional, utilizando aí a temperatura e o tempo, né. A gente fez 11 experimentos e com isso a gente conseguiu uma gama muito grande de dados para poder entender o processo de fermentação, tanto suas respostas sensoriais, suas respostas físico-químicas, e de forma que a gente conseguisse ter bons resultados e ter respostas que a gente consiga entender o processo de fermentação com base nesse tempo e nessas temperaturas utilizadas, né? E por que utilizar o planejamento composto? Para a gente não ficar no tiro no escuro, né? no achismo ou na tentativa e erro, né? Então, a gente pegou ali os intervalos de temperatura que a gente tem na região, ou até alguns extremos maiores, né? A gente vê ali 33 graus,10, temperaturas menores de 11,89 graus, que foram temperaturas calculadas no planejamento, né? Mas a gente colocou ali como limite de 15 a 30 graus, e fermentação de 12 a 48 horas, que seriam os tempos mais utilizados aí na literatura, né, para fermentação. É claro que literatura tem projeto que levou aí 300 horas de fermentação, mas são fermentações que foram concomitantes com a secagem, tá? O processamento via seca, né? Essa foto foi foto, inclusive, do café de milho verde. Hoje a gente fez esse processamento de maneira bem similar, né? O que a gente avaliou durante todo o processo de fermentação, a gente fez um processamento, avaliou o pH, essa resposta de pH, que responde ali a quantidade de ácidos formados, né? O teor de açúcares e ácidos orgânicos dessa massa de fermentação, e também o cupping, uma avaliação sensorial do nosso café, né? A gente esperou aí que o pH nos ajude a determinar o momento final da fermentação, né? Que ele nos ajude a encontrar o ponto final de fermentação. A gente também esperou encontrar o potencial dessa levedura da Saccharomyces cerevisiae da Lallemand nessa fermentação a diferentes temperaturas, quais seriam as respostas médias dela, tá? A gente tentou otimizar algumas equações com base no planejamento para as melhores respostas de açúcares, de ácidos, qual que seria a resposta de açúcar com base no tempo, né? A gente tivemos algumas respostas interessantes. Também entender a taxa de degradação de açúcares e formação de ácidos nas condições. E, por fim, tentar correlacionar esses teores de açúcares e ácidos com essas respostas sensoriais. O que a levedura conseguiu produzir e o que foi absorvido pelo grão, né? Conseguimos responder algumas dessas respostas,
não todas, e até é importante a gente não conseguir responder todas as respostas, para ter temas a serem pesquisados pelos colegas, né? E para a gente que ainda está jovem ainda na carreira, consiga ter uma longa vida de pesquisa no café e faz isso por gosto, né? Os próximos passos, inclusive, avaliar também não apenas novas cepas de Saccharomyces, mas outras espécies de leveduras e outras cultivares diferentes de café através de um planejamento central rotacional, tá? Estudar também essas respostas de cafés em diferentes regiões produtoras, tá? Utilizar o mesmo processo para buscar respostas nas diferentes regiões, porque clima diferente, solo diferente, condições de substrato, que seria a polpa do café, diferentes, para a gente entender o que isso pode favorecer ou desfavorecer a bebida, né? Avaliar o efeito combinado de diferentes micro-organismos. E se eu utilizar Saccharomyces e uma bactéria, né? E se eu utilizar fazer uma inoculação da bactéria, esperar 12 horas. Então, assim, existem várias outras propostas ou demandas, tá? E, por fim, utilizar essas equações iniciais para a gente tentar modelar Isso eu estou pensando bem longe, tá? Tentar conseguir um modelo para otimizar as condições de campo, né? Certo, pessoal? E, por fim, não menos importante, passar para vocês a receita de um bom café. Todo mundo aqui gosta de beber um bom café, né? A gente vai usar aí sempre uma proporção de 8 a 10 gramas para cada 100 ml de água, tá? Água filtrada ou mineral é importante, tá? Temperatura ideal da água, entre 92 e 96 graus Celsius. Pode deixar ferver, não tem problema, tá? A hora que ela ferver ali, depois que você acabar de ferver essa água, você vai lavar o filtro e todos os utensílios ali, o bule, o próprio coador de pano seu, né, com água quente para poder tirar qualquer sabor residual que tenha nesse filtro, tá? Lava isso, descarta essa água quente, meça o café e pode começar a passar o café com aquela mesma água que ferveu lá atrás, tá? Pessoal, café bom é café sem açúcar. Sugestão do Carlos, que começou a beber café sem açúcar. O Carlos gostava de café super adoçado. Primeiro, coloca metade da sua dose de açúcar normal. Quando você acostumar, coloca metade dessa dose e faça isso até o açúcar acabar. E um bom proveito. Obrigado a todos. Alguma pergunta? Vou abrir aí para as perguntas. Estava em silêncio. Eu que estou fazendo a disciplina de optativa de café, tudo que você falou já foi visto na disciplina e dá para a gente perceber como que o aprendizado foi interessante. Uma coisa que eu fiquei curiosa, não sei se você citou, como você disse, a pós-colheita é um dos pontos mais importantes. Como você utilizou a via seca, tem os grãos inteiros, qual é o ponto de controle que você utilizou para algum grão cereja não passar despercebido? Tipo, mesmo que ele esteja superfície praticamente íntegra, sem nenhuma parte intacta, como que você fez para não passar um grão que não esteja estragado inferiormente? Tá, às vezes o bom é o verde. Essa seleção é feita manualmente, tá? Dá um trabalhinho, viu? A gente vai na lavoura, a gente faz o processo de colheita, a gente tenta já selecionar os melhores grãos. A minha esposa está, inclusive, aí assistindo, ela foi me ajudar a colher café na época que a gente fez experimento. Né? Colhemos o café, passamos esse café depois na água para tirar um grão imperfeito, um grão seco. Ele boiava literalmente, né? Às vezes o grão estava... A gente tem um teor de coloração, os grãos amarelos eles têm que estar integralmente amarelo e a coloração dele começando a estar para o tom de bronze, para ele estar
no ponto de maturação perfeita. Então, a gente fez essa colheita, depois a gente esparramou esse café em toda uma peneira e foi selecionando manualmente ali até a gente conseguir uma amostra que representasse, digamos assim, 99% de grãos maduros. Eu acredito que 100% não é possível. Inclusive, durante a fermentação lá, o processo, a gente encontrava um grãozinho verde, não, esse que está verde. Pegava e descartava. Mas isso é visual, tá? Inclusive, existem máquinas que fazem esse processo, e esse processo é óptico também, tá? É com base na colorimetria. E também, tipo assim, o grão, geralmente, mesmo que ele esteja vermelho, pode ocorrer dele estar estragado, no caso, né? Pode. Mas se ele tiver com a casca perfeita, né, e com a integridade do fruto ali perfeita, a possibilidade de ele estar estragado é muito pequena, mas sim, existe possibilidade, tá? O que acontece muito é, ele está próximo da maturação final, aí cai uma chuva, tá? E essa chuva, a planta absorve mais água, o fruto fica muito túrgido e promove uma rachadura na casca. Essa casca rachada, ela favorece a entrada de fungos ali, e isso vai degradar a qualidade, com certeza. Tá? A professora Lívia perguntou aqui quanto aos grãos verdes. Professora, a gente escolhe 0, né? Mas hoje isso, da parte comercial, não é possível. O ideal é que esse teor de grão esteja abaixo de 5%. Tá? Mas hoje existem... O grão verde, ele é muito fácil de ser detectado, mesmo após descascado. Ele tem uma coloração mais esverdeada, inclusive. Então, a gente tem máquina hoje que, com grão seco, ela consegue separar, a gente chama de catadeira eletrônica, ela consegue separar esse grão verde, tá, do café comercial. Então, ele deixa com teores aí de 2% no máximo, e grãos até quase imperceptíveis. Mas se o grão tiver, digamos assim, o que a gente chama verdolengo, verde cana, que ele está quase maduro, seria o famoso fruto de vez, às vezes ele não consegue ser separado dessa forma, e o café como um todo, o lote como um todo, acaba sendo condenado por adstringência. Seria o café que às vezes tem bebida dura. E até um comentário que a Larissa tinha feito, só que na parte de secagem. Como você utiliza o grão inteiro, a casca também vai interferir nesse tempo de secagem. Como que foi isso na sua pesquisa, interferência? Tá. O que eu peguei e tentei secar a uma temperatura constante, tá? E tentei utilizar um processo que a gente chama de processo intermitente. Esse processo inclusive, recomendado na literatura do café. Quando eu trabalhava com consultoria nesse sistema de pós-colheita, era um sistema que a gente recomendava ser feito. Você seca o café por um período de aproximadamente 6 a 8 horas e deixa ele homogeneizado de 6 a 8 horas. Então, o grão, o fruto, ele vai perder água nas partes externas, tá? E depois dessas partes externas perderem água, se eu continuar secando ele de maneira contínua, eu vou começar a forçar e poder danificar essa parte externa do fruto. Então, o que eu faço? Tiro ele, deixo ele mais juntinho, de forma que ele homogeneize a umidade que está mais concentrada no miolo do grão, ele passe para todo o fruto, tá? E depois eu consiga colocar ele novamente na estufa para poder fazer a secagem. Como a gente trabalhou em nível de laboratório, a gente fez a secagem na estufa. Mas o ideal é fazer um sun-dry, uma secagem ao sol, numa peneira, num sistema de natural, até uma meia secagem, e depois partir para uma secagem mecânica. Existem hoje secadores de amostras e tudo. Só que, como a gente estava no laboratório, a gente não conseguia esse tipo de... um local adequado para esse tipo de secagem, então a gente fez uma secagem direta. Tá? Mas, como a gente usou baixas temperaturas, e esse processo de secagem intermitente, a gente fez de tudo para não causar danos ao grão derivado da secagem. O café com casca, ele tende a ser um pouco mais resistente à temperatura. Tá? Existem alguns estudos falando contra, mas ainda não existe um consenso. O grão apenas em pergaminho ou descascado, ele suporta temperaturas menores. Tá? Recomenda-se hoje temperaturas abaixo de 4 graus, dependendo de 40 graus, dependendo do tipo de café. A gente utilizou a temperatura de 37,5
para a gente, inclusive, ter uma confiança numérica que não iria ultrapassar os 40 graus Celsius. E só por fim, para finalizar, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat. E outra dúvida é questão de como é via seca, geralmente os grãos são mais diversificados. Isso também vai dar uma interferência muito grande no seu produto final, certo? Vai, só que o que acontece? Antes da gente, como a gente não com a via seca, a gente não consegue ver o grão, né? A gente não vê o formato dele, se ele é um grão redondo, que a gente chama de moca, ou se ele é realmente um grão chato, se ele é grande, se ele é graúdo, se ele é miúdo. A gente vai secar, a gente faz uma amostra maior para poder, lá na frente, poder classificar. Tá? Mas é muito comum, e isso acontece no café comercial, o café ele é trabalhado, a partir do momento que ele é beneficiado, a gente chama de bica corrida, ele tem grãos grandes, grãos miúdos, mocas, grãos chatos, pedaços de grãos, alguns pedaços de casca, algumas impurezas, né? Isso tudo é processado para a gente chegar no grão perfeito graúdo, que é o que tem um potencial maior. A gente chama do peneira 16 acima, que é o fruto que fica retido numa peneira de classificação de crivo 1664 avos, né? E o grão chato, né? Às vezes o café, às vezes tem um grãozinho redondo igual a um grão de soja, aquele que é o moca, a gente tira ele desse moca também. Para quê? Para a gente ter uma torra uniforme. Certinho. O PET, né? Acho que toda a equipe gostaria de agradecer sua palestra, foi muito bom. Eu que estou fazendo a disciplina de café, deu para entender tudo que você tem feito na sua pesquisa, está muito interessante realmente. E eu acho que todo mundo tem também aproveitado isso, quem está assistindo, e já convido também para todos participarem da próxima palestra, fiquem aguardando, analisem, fica de olho aí nas redes sociais para ter mais informações. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo PET, pela organização, pela oportunidade. Agradecer também a professora Líbia aí pelo convite, né? Foi um convite, a gente quase pulou na frente para se oferecer também, né, professora? Mas eu me senti quase na obrigação de participar, que as meninas da minha turma foram as primeiras a apresentar, então, assim, a gente não pode ficar para trás, né? Então, obrigado a todos pela presença, aos colegas aí de trabalho. A gente não pode divulgar muito o resultado do nosso trabalho, porque ainda tem questão de publicação e todo o resto, mas, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá? Obrigado, Eva, aí, pelo apoio nessa questão do sistema aí. Hoje a gente não tem muito controle, né, mas foi tudo muito tranquilo. Certinho. Obrigado, boa noite a todos. E, pessoal, tem a lista de presença. Então é isso, até mais. Tchau. Tchau, tchau.